jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Fala galera, aqui é a Juliana Macedo e hoje eu tô aqui no canal do Universo Vasco pra gente falar um pouco sobre o Bruno Gomes, que é um jogador que vem irritando a torcida vascaína, não só de agora, né? Ele já oscilou muito desde que ele fez a sua estreia lá em 2019, ainda com o time do Luxemburgo, e ele sempre oscilou muito nessas indas e vindas de titularidade. Principalmente com o assunto o que a gente vai tratar aqui, sobre as expulsões dele, né? Então, assim, é um jogador que se tornou até um dos principais nomes do Vasco com mais expulsões no Campeonato Brasileiro. É extremamente bizarro, porque ele é um jogador novo, que tem aí 2 aninhos, 3 aninhos de profissional. Então, assim, a gente sabe que ele é um jogador novo, mas pela quantidade de tempo no profissional, já era para ter amadurecido. E a gente vê que isso não ocorreu. Antes de a gente entrar nesses detalhes diretos, né? Eu vou trazer uns fatos aqui sobre o Bruno e eu queria que vocês comentassem comigo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Bruno Gomes, o que você acha que falta nele, ou se você acha que ele tá no caminho certo. Fala aí pra gente conversar. O Bruno teve 2 expulsões recentes contra o Cruzeiro e contra o Goiás. E contra o Goiás foi extremamente absurda. Ele tomou um cartão no primeiro tempo, com 2 minutos de jogo. E quando deu 5 minutos, ele tomou o segundo cartão e foi expulso. Então, assim, o planejamento daquele jogo foi por água abaixo, porque você passou os 85 minutos restantes com um a menos. É muito complicado, porque o treinador, o time contava com aquela escalação, com o Bruno Gomes ali como volante, e por umas faltas bobas, ele prejudica todo um coletivo. E aí teve a expulsão contra o Cruzeiro, que foi um pouco mais atrás, né? O Goiás foi mais recente. E ele se envolveu numa briga nesse jogo, acabou sendo expulso. E ele e esse jogador do Cruzeiro que brigaram estão sendo julgados no STJD e podem pegar até 3 jogos de suspensão automática. Mas o Bruno já cumpriu um, então ele teria que cumprir somente mais 2. Mas é muito complicado, né? É muito triste isso, porque ele era um jogador que o Marcelo Cabo vinha contando, né? Ele voltou a jogar, voltou a ser titular e pode ficar fora de mais 2 jogos. Então, assim, é difícil, porque a gente vê que o jogador não tem cabeça ainda. Apesar de que foi o que eu falei no início, ele já tá no profissional desde 2019, oscilando bastante, perdendo espaço, porque o Vasco trazia reforços pro meio de campo. Mas ele tinha a chance dele, e quando ele tinha, ele não mostrava um futebol bom. A gente pode pegar esse ano. O Bruno Gomes estava longe de ser um dos principais nomes ali. Primeiro a gente estava com Andrei e Galarza. Depois o Galarza foi pro banco, aí chegou o Rômulo, aí ficou Rômulo e Andrei. Aí o Andrei saiu, entrou o Bruno Gomes, aí saiu, o Rômulo pegou Covid e tá fora e voltou a ser Galarza e Andrei, mas nesse momento também teve o Juninho. Então, assim, o Bruno Gomes teve as chances dele entre essas mudanças do Marcelo Cabo e não soube aproveitar, porque ele foi expulso, porque ele não apresentou um futebol bom. Tipo assim, ele vem tendo vários problemas disciplinares no campo, né? A gente vê as faltas que ele faz, faltas que ocasionam em expulsão, faltas que são muito bobas e que prejudicam o time, faltas perto da área. É muito complicado. E sem contar que ele prende muito a bola, assim, na minha opinião. Eu acho ele muito fominha às vezes, acho que ele prende tanto a bola que acaba atrapalhando a jogada. Porque podia passar para um outro jogador que estava numa condição melhor e aí, sabe, chegar mais perto do gol. E acho que o Bruno Gomes diversas vezes acabou com uma jogada por prender a bola, e isso não ajuda. Assim, tem essa questão das faltas e aí essa questão dele ser um jogador um pouco nervoso, na minha opinião, sabe? De não saber o que fazer e tentar resolver tudo sozinho, não querer passar a bola. Então, se prejudica o time inteiro, né? E isso vem acontecendo, repito, desde 2019. O Bruno Gomes ainda não teve aquela fase boa, excelente, para ele ser o titular. E como eu acabei de citar o Marcelo Cabo, né? Ele foi perguntado sobre a situação do Bruno Gomes numa entrevista e falou que
Ele falou assim: estamos atentos e vamos trabalhar internamente. O Bruno tem 19 anos e é um atleta em formação. Vamos tratar para que isso não ocorra mais. Pois é, mas é complicado. Como é que você vai tratar isso internamente se ele já está com 19 anos? A gente sabe que 19 anos é uma idade nova, mas o Bruno já tem um tempão de profissional. O Galarza tem 19 anos e ainda não foi expulso. Ainda não comete essas faltas bobas, esses erros que o Bruno Gomes já era para ter aprendido há muito tempo. Então, assim, quando o Marcelo Cabo fala em trabalhar internamente, a gente sabe que é na questão psicológica do Bruno, porque ele é um atleta nervoso, é um atleta que briga muito, né? Não é à toa que ele está sendo julgado pela expulsão contra o Cruzeiro, que se ocasionou por causa de uma briga com um jogador adversário. E a gente está citando essas duas expulsões porque foram recentes, mas, como eu disse, ele já se tornou um dos jogadores do Vasco pelo Brasileirão com mais expulsões. Então, assim, a gente podia falar de várias. E aí, o que a gente faz com o Bruno Gomes? Porque a gente sabe que o Vasco tem psicóloga que conversa com eles todo jogo, toda concentração. A gente sabe que tem todo um trabalho e um cuidado com isso que deve ser feito sim. Mas parece que com o Bruno Gomes não deu certo. Eu confesso que quando ele subiu pro profissional, eu tava criando expectativa, porque ele se destacava na base. Mas não rendeu. A gente entende também que a base pro profissional tem uma grande diferença. Ninguém tá negando isso. Mas é porque ele já tem um tempo suficiente para não fazer as coisas que ele está fazendo. Então, assim, eu acho triste isso, porque, como eu falei anteriormente, a gente teve uma sequência aí de jogos que não tínhamos dupla de volantes definidos. Então, assim, o Bruno Gomes estava ali e precisou ser utilizado. E ele não deu conta do recado. Pelo contrário, ainda foi expulso e prejudicou todo o time coletivo. A gente perdeu os dois jogos, Goiás e Cruzeiro. Entendeu? E contra o Goiás, eu coloco a culpa no Bruno Gomes. Desculpa se você não coloca, se você não enxerga assim, mas eu enxergo assim. Porque ele foi expulso com 5 minutos de jogo. Todo o planejamento para aquela partida, todo o esquema tático foi por água abaixo, porque você passa a ter um jogador a menos. Você perde o seu meio de campo. E aí você precisa colocar um jogador para ficar na defesa, né? Para impedir que o adversário chegue com mais facilidade agora que você tem um jogador a menos. Então, assim, aquela derrota contra o Goiás foi uma das que mais me irritou. Essas duas específicas que eu tô citando aqui, Cruzeiro e Goiás, foram as que mais me irritaram pela maneira como aconteceu. O Cruzeiro a gente estava ganhando, tomamos a virada, perdemos um jogador. Não vou botar a culpa no Bruno Gomes nesse jogo, porque foi todo um coletivo. O Bruno Gomes, ele fica ali na parte defensiva também, mas ele não é zagueiro, e a zaga cochilou nos dois gols do Cruzeiro. Então, assim, é difícil botar a culpa só no Bruno Gomes, mas é óbvio que você perde um jogador e você sente muito. É um jogador a menos, você passa até 10 em campo. Então, assim, eu espero que esse trabalho que o Marcelo Cabo falou que está fazendo internamente com o Bruno Gomes resolva essa imaturidade, né? Essa indisciplina do Bruno Gomes, porque ele é um jogador novo, ele é um jogador na nossa base e ele teria muito a somar com a gente, ele teria muito a ajudar. E não tá ajudando, né? Não tá sendo assim. Então, por mais que eu ache que está tarde, porque já era para ter sido feito antes, né? Desde as primeiras expulsões dele, desde as primeiras faltas bobas que ele vinha fazendo, já era para estar trabalhando isso com o Bruno Gomes há muito tempo. Ou seja, esperou chegar nessa altura do campeonato, que a gente precisa subir, que a gente precisa ganhar, que é sempre uma pressão psicológica, né, no Vasco. Então isso também complica tudo para trabalhar com o menino, sabe? Acho que muitas vezes o Vasco tem culpa sim por subir precocemente seus jogadores e não dar todo o apoio, toda a assistência, apoio psicológico que o atleta precisa, né? Até porque 2019, por mais que a gente tenha ido para a Sul-Americana, 2019, 20 e 21 não foram anos fáceis e o time todo sentiu isso, assim como a torcida, e com o Bruno Gomes não foi diferente. Mas vamos torcer aí para que isso melhore o quanto antes. Deixa aí nos comentários o que você achou. Juliana Macedo, aqui no canal do Universo Vasco. Não esqueça de se inscrever
E vamos torcer para que o Bruno Gomes melhore essa disciplina dele, né?